Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Juiz IA Podcast. Hoje vamos falar de evoluções de Juiz IA. Tema que falamos o ano inteiro e esse é o último episódio de 25. Então, para fechar o nosso ano de 2025 e abrir 26 com chave de ouro, vamos falar do Juiz IA Podcast, o assistente jurídico do Juiz Brasil, baseado em inteligência artificial. E comigo aqui eu tenho duas pessoas que trabalharam nos bastidores o ano inteiro das evoluções do Juiz IA, que é a Moara Coimbra e o Caio Ávila. Vou iniciar com a Moara, que é a nossa Legal Expert Manager aqui do Juiz Brasil. Bem-vinda, Moara, tudo bem? Oi, Rafa, obrigada pelo convite. Estou bastante feliz de estar com vocês aqui hoje para falar de direito, de tecnologia e principalmente do nosso assistente, do nosso queridinho Jusiá. Que bom. E outro convidado é o Caio Ávila, como eu falei, ele é designer de produto de Jusiá. Seja bem-vindo, Caio. Fala, Rafa. Fala, amor. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho dos bastidores de Juiz IA. Vamos contar um pouquinho das novidades que apareceram aí nos últimos meses. Pessoal, o Juiz IA é um produto muito novo, né? Para quem não sabe, foi lançado em março desse ano, né? Sob uma demanda clara aí do profissional do direito de ter uma IA especializada no direito e, mais ainda, no direito brasileiro. Tem todas as questões aí muito focadas no direito brasileiro, né? Então, para isso, também teria que ser uma IA super confiável, que transmitisse segurança e que tivesse na sua base jurídica uma base, um arcabouço, né, de dados, de documentos, como tem o Juiz Brasil, que são 7 bilhões de documentos que sustentam aí o Juiz IA. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para iniciar aqui na nossa conversa, vou iniciar com a Moara perguntando para ela. Esteve a FENALO agora há pouco tempo e eu conversei com muitos advogados durante o evento e muitos estavam curiosos sobre o Juiz IA, querendo conhecer um pouquinho mais do Juiz IA e entender como que a ferramenta, né, ia ajudar no dia a dia deles. Eu queria entender da Moara para quem tem essa dificuldade, tem essa dúvida ainda, o que ela pode falar para as pessoas que não conhecem a ferramenta e querem adotar no seu dia a dia. Boa, Rafa, excelente pergunta. Eu entendo que a gente está passando por uma evolução digital, uma transformação digital na tecnologia e principalmente no mundo jurídico, né? Aqui no Juiz Brasil, como você bem disse, a gente trabalha aqui há 17 anos com uma base de dados super sólida, né? 7 bilhões de documentos. E eu entendo que o Jusiá, ele vem justamente para consolidar essa base em um único ambiente, em um único lugar, para auxiliar esse operador do direito. Ou seja, a gente percebe que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, o operador do direito passou por algumas evoluções ali, né? A gente fazia ali pesquisa com doutrina, com jurisprudência, fazendo ali o nosso relacionamento, o nosso networking com os nossos colegas de trabalho. E isso, obviamente, é feito até hoje, mas eu entendo que há um incremento tecnológico, né? E esse incremento, nesse caso, é o Jusiá, é a base de dados do Juiz Brasil, que auxilia em toda essa organização do pensamento jurídico, né, para você construir qualquer coisa. Então, para quem esteve lá na FENALO e realmente ficou curioso, interessado, e como a gente está aqui interessado nesse assunto hoje, eu entendo que a gente está aqui num momento de transformação para que a gente consiga responder uma pergunta jurídica com tecnologia e, inclusive, fazer o documento final utilizando essa tecnologia. Então, na prática, a gente alinha essa base jurídica super sólida dentro de um mesmo ambiente e nós, operadores do direito, né, eu sou advogada, a gente consegue fazer com que essa base esteja conectada com uma dúvida minha, seja uma dúvida jurisprudencial, seja um entendimento de algum assunto jurídico, seja a construção de uma peça do zero, a construção de um contrato, utilizando realmente esse racional. Então, na prática, a gente consegue alinhar ali uma base legal, a gente consegue alinhar a jurisprudência, né, o entendimento jurisprudencial, e ao final disso tudo, a gente consegue construir ali todo o pensamento e o raciocínio jurídico. E um detalhe bem importante é a gente entender que nós, operadores do direito, somos muito importantes para conseguir fazer com que essa ferramenta seja realmente potente. O operador do direito que potencializa o uso da ferramenta. Então, na prática, a gente sempre fala, né? O Jusiá, ele é o nosso assistente jurídico. Então, ele está ali para nos auxiliar. Perfeito. E, Caio, aproveitando aqui o que a Moara trouxe,
como eu falei na introdução, o Jusiá foi lançado em março, né? É muito novo ainda, não tem nenhum ano. Quem usou, o profissional que usou, né, o Jusiá lá em março e acabou que por algum motivo não vem acompanhando as evoluções do produto até hoje, se ele for experimentar agora no finalzinho de 2025, o que mais vai impactar ele de março de quando ele usou até agora? Legal, Rafa. Eu começo falando que a gente evoluiu muita coisa, né? Desde março até hoje, foram muitas novidades. Como a Moara falou, a ideia é que o José cada vez mais seja o seu assistente no trabalho no dia a dia. E a gente está evoluindo, evoluiu o José para um formato onde agora é muito mais fluido e muito mais livre, mais num formato de conversa, como se fosse um assistente seu mesmo, sabe? Ah, então, além das possibilidades de fazer as coisas que a gente tinha lá em março, no início, como pesquisa de jurisprudência, criação de peças, verificar citações, por exemplo, a gente consegue fazer tudo isso e muito mais de uma maneira muito mais natural e conversacional. Então, todas essas possibilidades hoje têm evoluído. Então, antigamente você conseguia criar alguns tipos de peça. Hoje em dia, você pode criar qualquer tipo de peça. Basta você pedir ali no campo de texto, né, de uma maneira muito mais fluida, uma maneira muito mais em linguagem natural, justamente como se fosse um seu assistente. Mas a gente evoluiu. Eu acho que eu posso destacar aqui três frentes principais e a gente depois na conversa aqui pode ir se aprofundando nela, né? A gente tem se atentado em melhorar a organização do trabalho dentro do Juiz IA, melhorar a confiança nas informações que o Juiz IA traz e as facilidades para a conferência dessas informações. A gente tem trabalhado muito em melhorar também a produtividade no seu dia a dia. Esses são pontos que a gente vai poder detalhar, funcionalidades específicas que a gente tem, e ao longo do papo a gente vai aprofundando, como eu disse. Vale destacar aqui também que essas evoluções não vieram do nada, tá? Elas nascem de conversas com vocês, com pessoas que estão ali no dia a dia usando a ferramenta. Então, a partir de papos, de feedbacks, a gente consegue identificar necessidades em comum, né? E em cima dessas necessidades em comum, entre as pessoas que usam no dia a dia, a gente evolui o Josear de maneira muito mais acertada e específica para o dia a dia do trabalho no direito. Perfeito. Ficou curioso, pessoal? Na descrição aqui tem um link que o Juiz está com um período de experimentação gratuita. Então é só apertar aqui e conferir. Agora a gente vai falar um pouquinho mais das evoluções, que o Caio já deu um leve spoiler aqui. Vamos entrar agora em uma mais específica com a Moara, que é a casos, né? A funcionalidade de casos, que traz um pouco mais de organização para a rotina do advogado, né? Então, começando falando sobre casos, sobre essas evoluções de Juiz IA, Mo, o que você pode trazer para a gente sobre essa função especificamente? Boa, Rafa. Essa função especificamente é aquela função em que a gente precisa organizar o histórico de, seja um caso ou seja uma pesquisa jurídica, ou seja, eu vou dar dois exemplos para vocês. Eventualmente eu tenho uma demanda de uma cliente em que chega para mim e faz um questionamento. Olha, aconteceu essa situação comigo, o que a gente pode fazer nesse caso? E aí, nesse caso, eu, Moara, vou lá no Jusiá, eu abro a pastinha, você vai ter ali um ambiente em que você vai clicar em casos, e lá nesse ambiente, inclusive até dando spoiler, daqui a pouquinho eu vou trazer um caso um pouco mais prático para vocês entenderem. Mas você cria esse caso com base em alguma dúvida que você tenha. E é interessante porque quando você cria esse caso, na prática você quer manter o histórico daquele caso. E aí esse caso pode ser em relação a essa cliente, que eu dei o exemplo. Então, a cliente chegou com uma demanda para mim. E aí eu fui lá e fui perguntar para o Jusiá, o que eu posso fazer nesse caso? Só que é mais do que isso. Quando eu crio esse caso, eu tenho a possibilidade de relatar esse caso. Então, tudo aquilo que a minha cliente falou para mim, eu relato no caso aqueles acontecimentos. E aí, o Jusiá, ele
alimenta a memória. Então, ele guarda aquela informação na memória dele. Eu clico lá, salvo aquela informação. E aí, eu começo uma pergunta com o Josiá, né? A gente abre uma pergunta com o Josiá. E aí, a primeira pergunta poderia ser: Josiá, qual é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, né? Se for a minha cliente aqui de São Paulo, caso em São Paulo, sobre esse ponto. E aí o Josiá me responde. E aí um segundo exemplo, que ele também está relacionado ali a uma construção de organização da memória do caso, seria, por exemplo, eu fazer inúmeras pesquisas relacionadas a um caso específico. Então, não necessariamente eu vou estar construindo um histórico do caso, ou seja, como que eu inicio o caso, e aí depois eu posso eventualmente criar uma petição inicial se eu for judicializar, ou eventualmente uma notificação, se é o caso de estar num ambiente extrajudicial. Mas eu posso também criar uma pastinha, um caso, em que eu crio um raciocínio de pesquisa mesmo. Eu quero fazer uma pesquisa aqui sobre algum assunto em direito imobiliário. E aí eu concentrar todas as minhas pesquisas em direito imobiliário naquele ambiente. Então, na prática, é um lugar em que organiza a vida do advogado, né? Eu digo, assim, quando a gente está ali no dia a dia da nossa prática, a gente tem inúmeros clientes, inúmeras demandas, inúmeras pesquisas, a gente vai criando aquelas pastas no nosso próprio computador, mas, eventualmente, você, estando com todo o raciocínio jurídico dentro da plataforma, já te facilita a vida em ter aquele conteúdo dentro da plataforma. Então, na prática, você consegue revisitar esse conteúdo. E o mais legal disso é que quando você, eventualmente, cria um caso em que tenha uma coisa linear, né? Ou seja, você cria um caso em que vai ter ali, né, a construção da pesquisa e depois, eventualmente, a construção da petição inicial, depois, eventualmente, ali a construção de uma réplica, depois da apresentação de uma contestação. Você mantém todo aquele histórico e o Josiá, ele vai ali aprendendo com o que você tá escrevendo e aprendendo, inclusive, para conseguir te auxiliar. Na prática, essa memória que eu falei, essa contextualização que você dá para ele, é justamente para ele se lembrar daquilo que você incluiu dentro daquele caso. E toda vez que você tiver uma dúvida, por exemplo, né? Vamos dizer que você já chegou na fase de, eventualmente, teve a sentença, e aí você precisa eventualmente recorrer ou eventualmente iniciar o cumprimento de sentença. E você precisa de uma informação específica que tinha lá na petição inicial. Você pode pedir para o Josiá para ele trazer essa informação para você. Por quê? Porque você já trouxe lá no passado essa informação. Então, na prática, é para você conseguir se organizar e voltar, caso eventualmente você precise, para aquela informação. E aí, daqui a pouquinho eu vou trazer um caso específico para vocês. Que explicação completinha. E já vai trazer também um caso, né, específico para falar melhor, com mais detalhes, de forma mais didática ainda, para vocês entenderem certinho o que é a função casos. Agora, dando um outro passo, antes da gente dar uma hora a falar desse caso em específico, uma outra evolução que a gente teve esse ano foi o validar citações, né, que ele era de uma forma, de meses para cá virou de outra, que ele facilita a referência, né, de questões jurídicas que o Josiá traz, né, da base do Juiz Brasil, ele verifica automaticamente para você essas referências jurídicas. Caio, eu queria entender melhor como que é esse processo de verificação e como funcionava esse botão, né, se era um botão realmente, você pode explicar melhor, de validar, né, a verificação, e como ficou agora. Legal, Rafa. Essa funcionalidade é bem interessante, porque a gente busca com ela cada vez mais aumentar a confiança nas respostas que o José traz. Essa funcionalidade ela nasceu lá atrás e ela funcionava da seguinte forma: o Vale da Citação, ele esperava a resposta ser finalizada. A partir disso, tinha um botãozinho lá embaixo de validar citações. Quando você clicava nele, ele ia e varria toda a resposta, né? Procurava por citações de julgados ou de atos normativos
verificava na base do Juiz Brasil se aquelas referências existiam de fato, né? Então, se existiam, eram marcadas ali de verde, são marcadas de verde, e as que a gente não conseguia encontrar na base do juiz, a gente também marcava para alertar o usuário para ele verificar, para vocês verificarem. Então, a gente ficou nesse modelo durante muito tempo. Recentemente, a gente fez uma evolução para que isso se torne mais fluido. Agora, você não precisa mais clicar naquele botão. Assim que a resposta é finalizada, é gerada para você, a gente, na sequência, já roda a validação de forma automática. Isso é bom porque você não precisa, primeiro, lembrar de clicar no botão, né? E também não precisa tirar o foco da leitura da resposta, né? Então, enquanto você está lendo ali a resposta, depois de alguns segundos, essas marcações nas referências, né, as marcações em verde, as outras marcações de referências não encontradas, aparecem automaticamente. Então, isso, de fato, deixa o trabalho mais fluido, com menos interrupções, e a gente garante, de maneira melhor, que essa validação sempre vai rodar nas respostas. Um ponto super importante também, além disso começar a rodar automaticamente, a gente também está persistindo essa validação em mensagens em respostas que já rodaram uma vez essa validação. Então, isso significa que, se você voltar numa conversa antiga, e tiver uma resposta que já rodou validação anteriormente, você não vai precisar rodar novamente. Ela já vai estar lá marcado e com os destaques dos que a gente encontrou ou não, né? Então, é uma busca cada vez mais em aumentar a confiança nas informações e ajudar vocês a verificar as respostas que são retornadas para você. Perfeito. Para quem está em casa, é só para dar um panorama geral do que a gente já falou até agora, né? O Caio trouxe de início os avanços que a gente teve de forma mais ampla de março até aqui. A Moara trouxe a evolução casos e agora o Caio falou do validar citações. Como a gente falou antes, que a Moara ia trazer um caso específico da função casos, né? Agora ela vai falar um pouco sobre isso, para a produção colocar aqui na tela o caso específico que ela trouxe para a gente, que é para quem está em casa entender um pouquinho, vai aparecer na sua tela aí o print, né? Os prints que ela trouxe. E ela vai falar em cima um pouquinho do passo a passo de como, quando você entrar no Juiz IA, quando você se deparar com essa função, como que você pode usufruir dela da melhor forma, extrair melhor para o seu dia a dia, como usar essa função da melhor forma. Então, a Amor, que é especialista aqui, vai falar para a gente um pouquinho sobre como você pode usar. Boa, Rafa, bem legal. Pessoal, esse caso é interessante, e aí a gente trouxe prints, e acho que é mais para dar um gostinho para vocês de utilizarem, de testarem a ferramenta. Esse caso é um caso simples, em que basicamente é o caso, eu chamei de caso da Ana Paula. E aí eu escrevi isso no título. Mas nesse título, pessoal, a gente poderia ter escrito qualquer outra coisa. Eu poderia ter colocado Ana Paula, eu poderia ter colocado o nome do problema da Ana Paula. Então, você pode ficar bastante à vontade para colocar o título que funcionar melhor para você, né, para aquela sua pesquisa. E, basicamente, lá embaixo, vocês conseguem verificar, não consigo mostrar o inteiro teor aqui do relato do caso. Produção, pode passar para o próximo? Perfeito, muito obrigada. A gente vê aqui, né, que eu dou o nome para o caso e eu descrevo, né, o relato do caso. E, basicamente, nesse relato do caso, você conta o que aconteceu, aquilo que eu falei para vocês antes, né? Você pode contar o que aconteceu da forma, inclusive, que a sua cliente contou para você. E aí, basicamente, né, dando um panorama para vocês, esse caso da Ana Paula é o seguinte: lá em março de 2024, ela adquiriu um apartamento que é novo, de uma construtora lá em Salvador, financiado pelo banco. O imóvel foi entregue em fevereiro de 2024 e logo nos primeiros meses apresentou ali infiltrações no teto, nas paredes da sala e além de trincas no piso da varanda. A Ana notificou a construtora por e-mail e por aplicativo. E, enfim, enviando fotos, vídeos, e a construtora fez uma vistoria um tanto quanto superficial e alegou
que os defeitos eram problemas de uso de ventilação, se recusando a realizar o reparo. Depois disso, as infiltrações pioraram, danificando os móveis planejados da Ana Paula, provocando mofo e afetou, inclusive, a saúde do filho da Ana. Ela consultou um engenheiro particular que emitiu um laudo indicando falhas de impermeabilização e assentamento do piso com indícios de vício estrutural. E a Ana quer rescindir o contrato ou obrigar a construtora a reparar integralmente esses danos, né, incluindo a indenização por danos materiais, que está relacionado ali aos móveis planejados, né, o laudo que ela teve que pagar para o engenheiro, os custos com os reparos, porque, afinal de contas, ela iria continuar dentro do imóvel, e em relação à frustração, saúde, etc., pensando ali nos danos morais. E há também uma informação da Ana Paula que há uma cláusula lá prevendo uma garantia de 5 anos para essa estrutura, mas a construtora ela sustenta que o prazo é menor e que não há responsabilidade nela sobre isso. E aí é o seguinte, né? Produção, pode passar para o próximo, por favor. E aí é o seguinte, a gente começa aqui com a nossa primeira pergunta para o Jusiá. Vocês percebam ali na tela que lá em cima vai ter, né, caso Ana Paula, e a primeira pergunta, ela está bem relacionada ali aos fundamentos jurídicos para entender ali a responsabilidade da construtora. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi, considerando a situação, quais os fundamentos jurídicos eu posso utilizar para responsabilizar a construtora e pedir o reparo, abatimento do preço ou a rescisão com indenização? E aí, nesse print, eu não consigo mostrar tudo para vocês, mas, basicamente, o Jusiá, ele faz ali um entendimento relacionado ali realmente às minhas perguntas, né? Ele fala ali sobre a responsabilidade objetiva, né, para a responsabilização da construtora, pelo fato, né, do produto, né, do vício, desse vício oculto no produto. Ele fala ali, né, no ponto 2, eu não consigo mostrar, né, mas fala do vício do produto, ele traz ali a jurisprudência que é adequada para aquele caso. No próximo print, pode passar, produção. Vocês vão conseguir ver que ele consegue validar ali, por exemplo, o artigo 12 e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, nesse segundo print, eu faço uma pergunta um pouquinho mais específica para o Jusiá. E aí, pessoal, para vocês ficarem ali com um gostinho de querer utilizar e querer testar a ferramenta, para fazer essa segunda pergunta, né, qual é o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia sobre esse ponto? E aí você fala, qual foi o ponto que você está com dúvida? Basicamente, o ponto que eu fiquei com dúvida é em relação ao ponto, né, da jurisprudência confirmar essa responsabilidade da construtora como sendo uma responsabilidade objetiva. E aí, nesse caso, eu quero o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia especificamente. Essa funcionalidade é interessante porque eu consigo apenas tirar uma dúvida específica da resposta que o Jusiá já me trouxe. Então, falando da funcionalidade de casos, quando você faz a pergunta para o Jusiá, você tem tantas outras funcionalidades. E a gente chama aqui essa funcionalidade de perguntar ao Jusiá, ou seja, estou perguntando algo bem específico para o Jusiá, e inclusive focando a minha pergunta, né, considerando o que eu quero saber sobre o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia. E aí ele vai me contando lá que o Tribunal de Justiça da Bahia também tem o mesmo entendimento do STJ, o mesmo entendimento, inclusive, que foi dado naquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ele vai traçando ali o entendimento jurídico para robustecer a sua tese e verificar se realmente é a necessidade de apresentar ali, ajuizar uma ação contra a construtora. E aí, perfeito. Produção, pode passar para o próximo. Obrigada. E aí, nesse caso, é interessante porque o que eu fiz? Eu fiz aquela pergunta para o Jusiá e agora eu abri uma nova pergunta para o Jusiá dentro do mesmo ambiente que é o casos, né? Dentro da mesma pasta. E nessa minha segunda pergunta, eu já elaborei uma minuta de petição inicial, considerando que ali, pelo entendimento jurídico, vai ser realmente necessário apresentar ajuizar uma ação contra a construtora.
para, enfim, cessar essa turbulência na vida da Ana Paula. E aí eu faço uma pergunta, né? Considerando essa minuta que eu mesma fiz, quais as provas a minha cliente, Ana Paula, deve reunir antes de ajuizar a ação para demonstrar o vício oculto, o nexo causal e a extensão desses danos? Como organizar isso já para pedir a tutela de urgência? Então, pessoal, lembrem, o JUSIA é o ambiente em que você vai fazer tudo o que você precisa dentro, né, de um raciocínio jurídico. Então, essa petição inicial, eu posso muito bem construir lá junto com o JUSIA. Aqui eu fiz um croquis da petição inicial para ele conseguir ir me ajudando a melhorar essa petição. Ou, na verdade, se eu eventualmente não quiser melhorar, eu posso construir do zero e a partir dessa construção do zero, eu posso ir iterando nela, posso ir melhorando. E aí o JUSIA foi lá e me respondeu sobre as provas essenciais para esse ajuizamento, né, dessa ação. Ele me traz todo o raciocínio, de novo, ele traz ali entendimento jurisprudencial, ele traz ali a base legal, ele faz ali a construção para eu conseguir fazer esse pedido de tutela de urgência, considerando ali a probabilidade do direito, o perigo de dano, e ele constrói ali não só o argumento, mas ele também constrói ali e me ajuda a identificar quais documentos eu preciso trazer para robustecer a minha ação. Pode passar para o próximo, produção. Perfeito. E aí eu fiz uma pergunta, uma nova pergunta para ele em relação a esse pedido de tutela de urgência. Eu pedi para ele estruturar melhor o capítulo, considerando o que ele me deu de estrutura lá na primeira resposta, e que ele considere ali, né, o que eu coloquei também na petição inicial. Então, na prática, eu pedi para ele estruturar o que eu já fiz de minuta, de croquis, e considerar ali tudo que ele trouxe, tudo que ele identificou na resposta dele. Não só pensando na base legal, quanto que a jurisprudência entende em relação a esse caso. E aí, de novo, ele me traz ali a minuta só dessa parte da petição inicial, e, de fato, está correto, porque era o ponto 3 da minha petição inicial, e aí ele traz ali, né, quais são os requisitos da probabilidade do direito, do perigo do dano, etc. E aí, pode passar para o próximo, produção. E aí, eu quero passar para vocês um ponto interessante aqui, que é uma outra funcionalidade que a gente utiliza, que o JUSIA, na verdade, traz para você, que é quando você apresenta, né, quando você apresenta um documento para o JUSIA, ele pode te sugerir algumas perguntas. E aí, nesse caso, eu perguntei para o JUSIA, eu queria saber quais são os próximos passos práticos nesse caso específico. Isso é legal porque te ajuda, eventualmente, a tirar uma dúvida que você nem estava pensando e o JUSIA se antecipou para você conseguir tirar aquela dúvida. Então, nesse caso, eu cliquei ali no Recomende os próximos passos. Pode passar para o próximo, produção. E aí, o JUSIA, ele traz ali uma pergunta já formulada por ele mesmo, né? Então, ele colocou ali, né? Sugira quais são as ações imediatas, né? Quais são as ações imediatas que podem ser tomadas baseados nos documentos enviados e nas últimas mensagens da conversa. Então, ele reúne ali todo o raciocínio jurídico, tudo que eu falei para ele, e aí ele organiza, ele fala, olha, você vai precisar ali reunir todas as provas antes de ajuizar a ação, os laudos, né, para identificar ali realmente o dano moral em relação ali à saúde do filho da Ana Paula, os orçamentos, para identificar ali qual é o dano material, e ali finalizar com os ajustes. Então, assim, ele traz ali um panorama que te ajuda a organizar melhor a sua petição, sem nem que você estivesse pensando sobre isso. Então, isso é uma funcionalidade bem legal. Pode passar para o próximo. E aí, para finalizar, pessoal, eu fiz mais uma nova pergunta para o JUSIA, que basicamente foi, né? Eu ajuizei a ação, né? Entrei com a ação, e aí a construtora foi lá e apresentou a contestação. É importante notar aqui, vocês devem ter percebido que eu incluí um anexo, né? Lá no início eu coloquei o anexo da petição inicial e agora eu coloquei o anexo da contestação. Toda vez que a gente inclui o anexo e faz uma pergunta, o JUSIA ele vai estar sempre
ali ligado para ele ler o seu documento e ler a sua pergunta e fazer e concatenar aquilo, fazer com que aquilo faça sentido e ele consiga extrair as informações para ele te dar a melhor resposta. Então, nesse caso, a ação ela continuou. Então, esse é um exemplo bem próximo daquele primeiro exemplo que eu dei, né, no início do nosso papo, que é ali de forma linear, você consegue ir organizando o seu caso. Então, depois da petição inicial, veio ali a contestação. O que eu preciso fazer, né? E aí, eu pergunto para o Josiá, eu ajuizei essa ação e a construtora já apresentou a contestação dela. Faça uma leitura crítica dessa contestação e analise as teses para eu identificar quais são os pontos juridicamente vulneráveis. Então, o que o Josiá faz? Ele analisa essa contestação para eu conseguir rebater, ou seja, o meu próximo passo aqui vai ser a elaboração da minha réplica. E aí identificar e eu conseguir rebater ponto a ponto dessa contestação, né, mostrar as fragilidades, utilizando o entendimento, atos normativos, né, base legal, e o entendimento jurisprudencial, e nesse caso, ele traz ali jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, porque nesse caso, como o Josiá ele já está ali entendendo que a minha ação ela está acontecendo lá no TJ da Bahia, ele já entende que ele precisa trazer os julgados pertinentes daquele tribunal. E aí ele faz ali aquela varredura, como muito bem o Caio falou, para identificar logo para você de cara a marcação de que aquelas informações estão ok e estão validadas. É isso. Perfeito. Que aula, hein, pessoal? Queria só aproveitar aqui para a produção voltar 2 prints. Queria fazer uma pergunta para a Moara. Você pode voltar no penúltimo print, por favor, Matheus? Isso, esse aí mesmo. Eu queria confirmar que pode ser uma dúvida que ficou em casa, pessoal de casa, eu queria ver se realmente é isso, que o Caio antes tinha falado do validar citações, né? E aí ele trouxe em verde já marcado. Isso foi essa evolução é isso, trouxe de forma automática ali, né? Já. Perfeito, Rafa, é exatamente isso. Quando o Caio falou, né, que quando o Josiá traz a resposta para você, ele de forma automática já valida essa informação. E aí, quando ele valida essa informação, ele faz uma validação com base no que está dentro do Jus Brasil, né? Aqueles 7 bilhões de documentos, um desses documentos é esse julgado, e aí ele marca em verde. Você consegue identificar que está em verde, e aí, se está em verde, é um julgado real, que é pertinente, e aí você consegue clicar. E, inclusive, um ponto interessante, se você quiser, né, quando você clica, você abre o julgado, você consegue ver a ementa desse julgado, você consegue copiar de forma muito simplificada. Então, se eventualmente você quer esse julgado ou você quer um outro julgado, você pode simplesmente clicar e copiar a ementa. Então, é exatamente esse ponto. É essa varredura que ele faz para ficar em verdinho. Perfeito. Agora, completando aqui, seguindo aqui mais 2 evoluções, até nos prints, ele não vai trazer agora não, mas quem reparou ali no último print, ali embaixo tinha um outro botãozinho escrito pesquisa fundamentada. Esse botãozinho é uma outra evolução de Juiz-IA, que agora eu vou perguntar para a Moara, aproveitando que ela já está embalada aqui, explicar um pouquinho para a gente o que é esse botão pesquisa fundamentada. Boa, perfeito. O botão de pesquisa fundamentada, e aí eu não falei na hora no caso, né? Porque eu queria trazer para agora. Não sei se vocês lembram, mas a minha segunda pergunta para o Josiá foi qual era o entendimento do TJ da Bahia em relação à responsabilidade objetiva da construtora. E aí, nesse caso, eu cliquei nesse botão. Por que eu cliquei nesse botão? Porque eu queria que o Josiá ele fosse orientado a só pesquisar o Tribunal de Justiça da Bahia. Nesse caso, eu pedi para ele o Tribunal de Justiça da Bahia, mas sem trazer, por exemplo, um recorte de recência. Eu poderia, por exemplo, falar assim, Josiá, eu quero que você me traga julgados dos últimos 5 anos. E ele seria mais direto. Então, na prática, quando você clica nesse botão de pesquisa fundamentada, você vai orientar a sua resposta, né? Você vai direcionar melhor a sua resposta. Você, inclusive, pode utilizar esse botão, eventualmente, para melhorar algum ponto da sua peça, para você fazer uma pesquisa, por exemplo, me diga qual é o panorama jurisprudencial sobre tal tema.
Então, é um botão muito legal, assim. Acho que essa pesquisa fundamentada é bem interessante, porque ele vai direcionar a sua pesquisa exatamente da forma que você gostaria. E aí, eu até puxo um adendo a isso, que além dessa pesquisa fundamentada, quando você traz ali, não sei se vocês repararam, até mesmo no momento ali que ele marcou em verde o julgado, a gente tem um botão lá no finalzinho que se chama fontes. Esse botão é um botão interessante porque toda vez que o Josiah te traz uma resposta, ele vai te trazer a resposta fundamentando na base de dados do Jus Brasil. Esse é o ouro, inclusive. Só que essa resposta, não necessariamente, ele vai precisar utilizar todos os documentos que ele utilizou. Então, ele vai te dar essa resposta, mas vamos considerar, ele precisou de 10 documentos para fundamentar a resposta, mas na resposta em si ele só trouxe 2. Mas aí você fala, poxa, eu quero ver todos esses 10 documentos. E aí você clica nesse botão de fontes e você consegue ver todos os 10 documentos que ele utilizou para basear o raciocínio jurídico dele. Então, isso é muito legal, porque no final do dia ele pode trazer um julgado para a resposta dele, mas você eventualmente entender que os julgados que ele baseou o raciocínio jurídico dele também são relevantes e você pode utilizar ali na sua peça ou na construção ali do seu parecer. Então, esse botão também, o botão fontes, é um botão muito bom para que você consiga extrair eventualmente um racional maior para aquilo que você precisa fazer e, enfim, criar ali a sua estratégia para resolver o seu caso. Perfeito. Pessoal, como a gente falou, o Juiz IA ele tem evoluído. Até agora a gente já falou de casos, validar citações, ver fontes e o pesquisa fundamentada. Isso tudo é analisando como que é o dia a dia do advogado, né? O que ele precisa, as suas demandas, e por isso nosso time aqui do Juiz Brasil vai entendendo como atender melhor esse profissional e vai evoluindo para escutar o seu feedback e melhorar aqui para a gente. Então, mande seu feedback. Tá com dúvida, manda aqui no chat do YouTube aqui. Quer saber de alguma coisa que a gente não falou, que também pode mandar, que a gente vai respondendo aí nas nossas comunicações. Fica de olho na página do Juiz Brasil também, fica de olho no YouTube. Tá saindo vários cortes legais sobre a Fenaló, outros podcasts também, como a gente falou. Esse aqui é o 11º episódio, então tiveram 10 episódios aí atrás, falando de vários temas super interessantes que tangenciam aí o uso de IA. Então, fica ligado. Então, seguindo aqui agora o nosso papo, eu vou trazer para o Caio aqui voltar para a nossa conversa um outro pedido dos advogados, que sempre foi anexar imagens, poder baixar em doc, em PDF, áudios também. Então, isso, como eu falei, a gente ouviu a necessidade do advogado e introduziu isso em Juiz IA. Eu queria entender do Caio como que foi esse processo de introduzir isso e o que ele já mapeou que mudou na rotina do advogado. Como é que beneficia o advogado ele poder agora anexar imagem, poder aí baixar em PDF, baixar em doc na rotina dele de trabalho? Legal, Rafa. Esses são pontos muito, muito interessantes, assim, porque são funcionalidades novas, que, como você bem falou, são frutos de conversas de que a gente tem com quem usa no dia a dia e que aproximam o juiz cada vez mais da realidade e das necessidades das pessoas advogadas, né? Agora o juiz aceita, né, como você falou, o upload de imagem e áudio. É, Essa opção fica no mesmo botãozinho lá embaixo, perto do campo, onde você já anexava um documento. Então, clicando ali, agora também tem a opção de anexar imagem e anexar áudio, né? Como é que isso impacta no dia a dia e pode impactar, né? Imagina que você está atendendo um cliente, certo? E aí ele te enviou ou por WhatsApp ou por e-mail, né, alguns áudios relatando o caso dele, materiais como imagem, fotos importantes também para o caso, né? Agora você pode baixar essas informações e subir diretamente no Juizar e trabalhar em cima delas. E não mais, de repente, você não precisa mais escrever ou relatar o caso especificamente, escrevendo tudo detalhadamente. Se o caso foi relatado nos áudios ou nas imagens, você consegue trabalhar em cima dela. Então, uma dica que eu deixo aqui, especificamente para esse cenário, onde você recebe materiais do seu cliente por WhatsApp ou por e-mail, principalmente por WhatsApp, comece a usar o WhatsApp Web. Fica muito mais fácil de você baixar esses áudios,
inserir no Juiz IA, baixar essas imagens, inserir no Juiz IA. Outra possibilidade também, às vezes o seu cliente escreveu ali por mensagem mesmo o relato dele, você consegue simplesmente tirar um print e dar um Ctrl V direto no campo ali e essa imagem já vai ser anexada, né? Outra possibilidade nova que a gente trouxe também nesse gerenciamento de arquivos, agora você pode arrastar do seu computador, né, os documentos que você quer inserir. Então, ao arrastar o documento, ou arrastar a imagem, ou arrastar o arquivo de áudio para dentro do Juiz IA, ele já anexa isso automaticamente também. Então, são pontos que foram frutos de conversas que a gente teve com quem usa no dia a dia e que estão fazendo total diferença. Agora também é possível baixar, como você falou, Rafa, qualquer resposta, né? Tanto em formato de Word quanto em formato de PDF. Esse é um botãozinho que fica ao final da resposta, de toda a resposta, lá perto onde vocês votam like e dislike para aquela resposta, né? Tem um botãozinho com a setinha para baixo, você consegue fazer download tanto de Word, quanto de PDF. Então, imagina que você está escrevendo o documento e chegou num resultado legal e quer continuar editando isso no Word ou no Google Docs. Você pode ir ali, clicar nesse botãozinho, escolher a opção de baixar em Doc, e aí você vai baixar esse arquivo e pode subir, abrir no Word, abrir no Google Docs e continuar a edição ali. Ou simplesmente se chegou num resultado satisfatório onde você quer encaminhar aquele documento já para um cliente ou, enfim, para qualquer lugar, você já pode baixar ele em PDF, né? Depois que você baixar, abre, dá uma olhada, vê se está tudo certinho. Se realmente tiver tudo certinho, você segue e encaminha aquele PDF já para onde você tiver necessidade. Então, são também funcionalidades que foram muito pedidas e que agilizam no dia a dia o trabalho. Outra terceira funcionalidade que você não comentou, Rafa, mas que eu queria destacar aqui é a funcionalidade de buscar em conversa, em conversas. Esse é um item que fica ali na barra lateral, perto do logotipo do Juiz Brasil, um pouquinho mais para baixo, tem um item chamado Buscar em Conversas. Ali, quando você clica, você consegue ver todo o seu histórico de conversas do Juiz Brasil, e pesquisar por algo a partir do título da conversa. Então, isso, imagina que você trabalhou num caso há algumas semanas e vai voltar a ter uma reunião com o cliente ou até mesmo uma audiência, e você quer voltar naquela conversa que você teve para relembrar alguns pontos ou até mesmo para dar continuidade nela. Então, nessa área, você consegue pesquisar e a partir do título da conversa você encontra de maneira mais fácil trabalhos que você já tenha feito dentro do Juiz IA. Isso, mais uma vez, reforça, né, a proximidade que a gente tem com vocês. Também foram feedbacks que a gente foi recebendo, necessidades que a gente foi percebendo durante esses papos. Em primeira mão aqui, como eu comentei, essa busca, ela buscava por termos do título da conversa. A partir de agora, também já está liberado que essa busca encontre termos nas mensagens dentro das conversas. Então, facilita ainda mais você encontrar alguma coisa especificamente. Aí, pessoal, em primeira mão anunciado aqui no nosso podcast uma nova evolução de Juiz IA, como a gente tem falado. E como o Caio sinalizou, sempre escutando vocês, né? O feedback que vocês dão pra gente, o que vocês estão precisando, né? A comunicação diária que a gente tem com os usuários, é isso que faz o produto melhorar. A gente tem que entender o que vocês querem também pra gente poder aqui seguir avançando. E aproveitando que o Caio trouxe pra gente, eu também conversei com alguns advogados, né, durante esse ano. Ele sempre falava, eu uso o Juiz IA para isso, eu uso o Juiz IA para aquilo. E talvez sem explorar todo o potencial de Juiz IA, né? O Juiz IA pode te ajudar de várias formas. Então eu queria entender do Caio, né, quais boas práticas você recomenda para quem está começando a usar o Juiz IA, né, tá ali se ambientando com a plataforma, né, primeiro contato com o Juiz IA, ou não, já usa o Juiz IA há bastante tempo, mas quer evoluir um pouco mais nesse uso. O que você passaria de dicas para esse usuário? Perfeito, Rafa. O que eu posso deixar de dica, tem algumas aqui. Acho que a primeira e principal foi um assunto que a Moara trouxe, que é a funcionalidade de casos.
minha recomendação é que vocês usem essa funcionalidade para organizar as conversas. Com isso, seu fluxo de trabalho vai ficar mais limpo, mais organizado e fácil de retomar algum trabalho da onde você parou. Então, a funcionalidade de casos é muito, muito legal. Mais uma vez, na barra lateral esquerda, lá em cima, tem um botãozinho de novo caso. E ali você pode criar quantos casos você quiser, e dessa forma ter a possibilidade de, em cada caso, ter uma descrição do caso centralizada para todas as conversas que forem criadas ali dentro. Então, esse é um ponto excelente, eu deixo como reforço aqui de boas práticas. Ah, essa funcionalidade, como eu comentei, a gente está só no começo dela, então tem muita coisa, muita novidade vindo por aí. Fiquem ligados, rede social, a gente sempre divulga nos nossos webinars, nos nossos podcasts, como esses aqui. E se você não assistiu os anteriores, e tiver um tempinho, vá lá, assiste, porque a gente também deixou alguns relatos de novidades que a gente criou. Ah, um ponto importante que não é tão claramente difundido, que eu queria comentar aqui, é uma coisa chamada janela de contexto. O que isso significa? Em todas as ferramentas de inteligência artificial, tá? É a quantidade de informação que a IA consegue considerar ao mesmo tempo, dentro de uma mesma conversa. Ou seja, quanto mais cheia uma conversa, mais assuntos misturados, temas diferentes, clientes diferentes dentro da mesma conversa, mais difícil para qualquer inteligência artificial manter respostas profundas e com precisão. Então, uma recomendação e boa prática que eu deixo aqui também é, antes de subir documentos ou qualquer arquivo, filtre bem os documentos que são realmente relevantes para a conversa, para a gente evitar ao máximo de aumentar essa quantidade de informações dentro daquela conversa de uma maneira, de repente, não necessária. Então, é importante você filtrar esses documentos previamente para entender realmente o que é necessário. Além disso, é bem comum vocês voltarem em conversas antigas para retomarem algum trabalho. Então, evitem também subir arquivos repetidos que vocês já subiram. Se você não lembra se você já subiu um determinado arquivo, dentro da conversa, do canto superior direito, tem um botãozinho com os números que concentra todos os documentos que você já subiu naquela conversa. Então, clica nesse botão lá no canto superior direito, dentro da conversa, ele vai abrir uma área que lista todos os documentos que você já subiu. Aí dá uma olhada ali se o arquivo que você quer subir novamente, se ele já existe ou não. Se já existir, não precisa, porque senão você também aumenta a janela de contexto e quanto mais você faz isso, menos profundidade as ferramentas de inteligência artificial têm em retornar uma resposta relevante. Queria destacar aqui também uma funcionalidade que a Moara comentou também durante o caso, que é o Pergunte ao Juiz IA. Como é que ela funciona? Quando você recebe uma resposta do Juiz IA, e você quer tirar uma dúvida sobre um determinado trecho, você consegue selecionar aquele trecho da resposta. Automaticamente, acima da sua seleção, vai aparecer um botãozinho Pergunte ao Juiz IA. Quando você clicar nesse botãozinho, esse trecho que você selecionou vai ser anexado no campo lá embaixo. A partir desse momento, tudo que você escrever naquele campo, enquanto aquele trecho estiver anexado, vai ser um aprofundamento específico daquele trecho, certo? Então ali você pode, como a Mara falou, tirar dúvidas, se aprofundar, mas eu queria destacar principalmente uma possibilidade super legal. É bem comum vocês criarem peças, documentos dentro do Juiz IA. E muitas vezes você, depois da primeira resposta, você quer ajustar algum trecho específico, né? Então, mais uma vez, você pode selecionar esse trecho, clicar no Pergunte ao Juiz IA e passar a orientação do que você quer ajustar naquele trecho. E aí ele vai te retornar aquele trecho reescrito, aquele trecho específico de maneira reescrita. Então, essa também é uma boa prática, é uma ferramenta que pode agilizar muito o trabalho de vocês. Então, de maneira geral, aqui, de forma resumida, organize seu trabalho, suas conversas por casos. Mantenha a sua conversa focada. Não misture na mesma conversa assuntos diferentes, de clientes diferentes, por exemplo. Evite duplicar
arquivos dentro da mesma conversa. Verifique se já não subiu aquele documento. Então, são práticas simples, mas que, no fim das contas, vão te ajudar a tirar o melhor do juiz IA. Perfeito. E aí, pessoal, pegou essas dicas? Acho que quem estava querendo aprender um pouquinho mais sobre como usar Juiz IA, agora tudo que a gente falou até agora vai te dar uma aula, um apanhado geral das evoluções e como o Juiz IA está nesse momento e segue evoluindo. Para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no WhatsApp que a gente fala diariamente lá sobre o Juiz IA, sobre temas do direito. E há pouco tempo, a gente fez uma enquete lá para quem tá lá, mais de 600 advogados que estão lá. Para você entrar, inclusive, tá aqui o link na descrição. Corre lá para a gente, quando acabar o episódio, vai botar uma enquete lá sobre um tema específico do nosso podcast. Para continuar a pergunta aqui que eu estava falando, a gente colocou, tem um mês mais ou menos, se quem estava lá já usava a IA no seu dia a dia, né? Já usava a IA generativa no seu dia a dia. A maioria colocou que sim, né? Até porque quem está lá tem um interesse já em Juiz IA, mas não foram todos. Alguns estavam assim, reticentes ainda e querendo entender um pouco de Juiz IA. Até acredito que esse episódio aqui ajude a esse entendimento, né? Mas eu queria saber da Moara o que ela vê assim desses profissionais, dos advogados que ainda não introduziram, né, a IA generativa no seu dia a dia, né, ainda mais no Brasil, que a gente tem um direito tão específico, que a IA vem para ajudar. Qual o recado que você passa para essas pessoas que não estão convencidas ainda de usar a IA na sua rotina como advogado, como profissional jurídico? Perfeito, Rafa. Essa é uma ótima pergunta, principalmente quando a gente lida com informações sensíveis, informações jurídicas, informações de clientes. Então, pense que o Jusiá é o seu assistente. Ele vai raciocinar junto com você. Na prática, o operador do direito, ele vai continuar fazendo tudo aquilo que ele já fazia, né? Acho que tantos anos de faculdade e cursos, livros. Isso, eu diria que se modifica, mas se modifica de uma forma em que você consegue continuar fazendo isso, mas com a tecnologia atrelada ao seu dia a dia. Então, eu sempre costumo dizer que o Jusiá, ele vai corroborar com o seu raciocínio. Ou seja, na prática, você sabe aquilo que você precisa, você tem uma noção daquilo que você precisa fazer, mas você precisa de insumo. Então, o Jusiá, ele vai te dar um insumo, ele vai te dar o artefato jurídico, seja o ato normativo, seja o julgado, né, a jurisprudência, falando sobre aquele tema, inclusive pensando ali, caso eventualmente você tenha um caso em que a jurisprudência ela não seja tão favorável a você, o Jusiá também vai apontar ele vai apontar que ela não é tão favorável e eventualmente sugerir alguns pontos para você conseguir elaborar melhor a sua estratégia. Então, no final do dia, para quem ainda não está utilizando IA e principalmente uma IA especializada, que é o Jusiá, uma IA especializada para a prática jurídica, eu diria que assim precisa utilizar para ontem, porque você vai ganhar muita eficiência no seu dia a dia, você vai ganhar agilidade e você vai conseguir se dedicar a outras coisas que você eventualmente não está se dedicando por falta de tempo. Eu sempre digo, a gente no passado, para construir algum raciocínio, alguma estratégia, a gente demorava eventualmente ali dias, semanas. E hoje, com uma pergunta bem formulada, porque eu acho que essa é a grande sacada, se você sabe perguntar e formular a sua pergunta da forma que você realmente está ali pensando para resolver aquele caso, você vai conseguir gerar a resposta que você precisa em segundos, basicamente. Então, isso é realmente transformacional. E é muito bom saber que a tecnologia está ao nosso favor, né? A gente vê ali o estouro da IA generativa, mas a gente vê que esse estouro ele deve ser um estouro responsável e nesse caso, né, pensando no que o Brasil está fazendo há 17 anos, a gente identifica que a gente não só tem uma base de inteligência artificial, como a gente tem uma base jurídica muito sólida, que é uma base jurídica que está acurada, que existe uma acurácia realizada
pelo nosso time, que inclusive é o meu time que faz essa avaliação, o time de Legal Expert. A gente está ali a todo momento identificando como melhorar aquela ferramenta, considerando todos esses feedbacks, como bem disse o Caio. A gente precisa muito entender como que funciona a rotina daquele advogado que trabalha no contencioso, aquele advogado que trabalha numa consultoria, aquele advogado que trabalha dentro de um departamento jurídico. No final das contas, você consegue utilizar o Jusiá para tudo que você precisa no âmbito jurídico e para todas as áreas do direito, e seja qual posição você esteja naquele momento operando o direito. Então, você pode ser o advogado, você pode ser o juiz, você pode ser o defensor público, que todos que precisam ali de sanar dúvidas jurídicas vão conseguir utilizar o Jusiá muito bem. Basta começar a usar. Então, por favor, comecem a usar. Perfeito. Pessoal, chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, eu tenho uma pergunta final para os dois participantes da nossa conversa aqui, que é, pelo que tudo que a gente falou aqui, é claro que dá para perceber que o direito está avançando, está evoluindo muito, né? E o Jusiá está vindo para acompanhar, né? Para suprir essa necessidade do profissional e atender da melhor forma. Então, eu queria aqui uma mensagem final, começando pelo Caio, né? O que ele passaria para as pessoas, né, que estão aqui até agora vendo o nosso podcast, que vão agora saber um pouquinho mais do Jusiá, estão mais curiosos sobre o Jusiá. O que você passa para as pessoas agora que vão sair do nosso podcast, que vão direto ali ligar no Jusiá, botar na plataforma para usar a nossa ferramenta? Legal. Acho que a gente deixou algumas dicas bem legais aqui, específicas do Jusiá, mas eu queria reforçar esse momento que a gente está vivendo no direito, na tecnologia. Aqui no Juiz Brasil, a gente tem criado o Jusiá, que é, de fato, uma ferramenta super especializada, e queria reforçar que ela não é algo generalista, né? De fato, algo feito junto com vocês, moldado pelo jeito que os profissionais advogados ali trabalham de verdade no dia a dia. Então, eu queria só, primeiro, agradecer e também pedir uma colaboração. Agradecer porque tudo que a gente evolui aqui é baseado, e a grande parte do nosso trabalho aqui, que é conversar com vocês. Então, obrigado por aceitarem bater papos com a gente aqui. Os feedbacks que vocês deixam lá na plataforma também são super importantes, fazem parte do nosso trabalho aqui, de ler esses feedbacks, entender necessidades em comum, para ir tirar insights e evoluir o Jusiá de maneira inteligente e que seja mais útil para vocês. Então, acho que de recado aqui explorem essas funcionalidades que a gente comentou aqui. Vejam como elas se encaixam no dia a dia de vocês de verdade, porque todas elas foram feitas, como comentamos, baseado em necessidades em comum. Então, pode ser que ela também te ajude de alguma forma no seu dia a dia. E dizer que a gente está só começando. Então, como a gente comentou lá no início, quem começou a usar o Jusiá lá em março, logo no lançamento, e olha, hoje já vê algo totalmente diferente, muito mais presente no dia a dia, com muito mais qualidade, confiança, gerando ganho de velocidade também na prática. Isso são relatos que a gente recebe de quem usa também no dia a dia. Então, teste as funcionalidades, que eu tenho certeza que o Jusiá vai ser um ótimo assistente para você. Perfeito, Caio. Moara, qual é a sua mensagem final, sua dica final aí para quem está acompanhando a gente? Boa, Rafa. Primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre muito importante a gente ter esse papo. Eu sou absolutamente fã do Jusiá. Eu sou bastante suspeita porque eu estou no dia a dia vendo como que a ferramenta está evoluindo e realmente auxilia na prática jurídica. Ela traz realmente mais eficiência, mais agilidade para o seu dia a dia. Aquilo que você fazia ali em muito tempo, agora você faz em segundos. Então, na prática, assim, a minha dica é testem muito, utilizem de todas as formas que vocês precisarem, focando ali
no jurídico. Então, se você quer construir uma peça, se você quer tirar uma dúvida, se você quer construir um parecer, se você quer construir um contrato, se você quer tirar só uma dúvida de um documento, faça, pergunte ao Josiá, que ele vai trazer a melhor resposta. Eu sempre digo, né, que agora você consegue sempre organizar tendo uma base legal, tendo o julgado necessário, o julgado pertinente e detalhe desse ponto, né, de trazer a jurisprudência. O Josiá, ele é organizado para sempre trazer o melhor julgado e o julgado mais recente para você. Isso é bem importante, porque a gente sabe que a prática jurídica ela se modifica muito rápido. É um grande movimento. Então, por isso que o advogado ele nunca para de estudar, ele nunca para de ler. Então, ele foi realmente treinado para que ele consiga trazer as respostas mais recentes para você, dos julgados mais recentes. Então, isso é bem importante. E, obviamente, no final do dia, ele vai trazer um pensamento organizado. Eu acho que essa é a melhor parte. Porque você precisa dar resposta, né? E aquela resposta, como bem disse o Caio, se você eventualmente entender que aquela resposta está suficiente, você não precisa iterar em nada da resposta, você pode simplesmente baixar em PDF e ter aquele documento perfeito para você, eventualmente, ter organizado nos seus estudos ou já, eventualmente, passar o entendimento para o seu cliente. Então, testem muito, utilizem e vejam, de fato, como que é o Josiá na prática. É isso, pessoal. Quero agradecer a Moara, agradecer ao Caio, agradecer a você que está até agora aqui acompanhando a gente. Como o Caio falou muito bem, 25 foi só o começo, né? Já lançou em março de 2025, como a gente falou, então muito novo. 26 tem muito mais para evoluir, muito mais para crescer. Pelo seu feedback, pela sua conversa, pelo seu retorno para a gente sobre o que você quer, o que você deseja. Vamos evoluir sempre aqui. Então é isso, agradeço vocês e até o próximo episódio, pessoal.